tarde, eu sou a Josi Cozempo. Estamos começando aqui mais um Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta, às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde de Televisão. E como sempre, o Sobre Isso é voltado à sociedade, voltado à nossa cidade, à nossa região, e está empenhado no fortalecimento do comércio local. Inclusive, eu estou usando aqui peças hoje da Catiele Joias, lindas peças, né? Que ela também é patrocinadora da campanha Show de Prêmios, promovida pela SIC, juntamente com outros 19 patrocinadores. E você pode acompanhar aqui no Sobre Isso, no decorrer do ano, os demais patrocinadores da campanha Show de Prêmios, que está proporcionando para a Cianorte aí essa grande premiação durante o decorrer do ano. E hoje nós vamos falar aqui no Sobre Isso sobre uma instituição tão importante para a Cianorte, o Lions Club. Liderar uma instituição comunitária é aceitar o desafio de cuidar de algo que já tem história, tradição e impacto na vida das pessoas. E é justamente sobre esse novo ciclo que nós vamos conversar hoje. O Sobre Isso recebe Haroldo Galdino, advogado, produtor rural, cantor e o novo presidente do Lions Club de Cianorte. Muita gente conhece o Haroldo pelos palcos ao lado do filho Vinícius, na dupla sertaneja Haroldo e Vinícius. Outros conhecem pela atuação no campo e pela liderança comunitária construída ao longo de mais de 15 anos à frente da Aprolina, Associação dos Produtores Rurais da Estrada Cristalina. Agora ele inicia um novo capítulo assumindo a presidência do Lions Club Cianorte. E essa gestão já começa em ritmo acelerado. Nesse 2 de julho acontece o primeiro dia da tradicional Feira de Louças do Lions, que segue até 4 de julho. Uma ação importante para movimentar recursos e fortalecer os projetos sociais desenvolvidos pelo clube. Ao longo dos próximos meses, a instituição dará continuidade a iniciativas que já transformaram vidas em Cianorte. O projeto Visão, com doação gratuita de óculos em parceria com o Onorp, o Banco Ortopédico, que realiza empréstimos de equipamentos como muletas, andadores, e a parceria com a Secretaria da Mulher, que já proporcionou centenas de formações profissionalizantes. E como eu mencionei aqui, julho reserva ainda um dos eventos mais tradicionais do calendário do Lions. No dia 25, véspera do aniversário do Cianorte, acontece o almoço em comemoração às festividades municipais. Uma grande churrasqueada, e este ano contará também com a apresentação da dupla Haroldo e Vinícius e a banda Urpix. Os convites já estão disponíveis para venda. Hoje nós vamos conversar sobre liderança, voluntariado, continuidade, propósito e sobre o que acontece quando alguém decide transformar a experiência de vida em serviço para a comunidade. Haroldo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Sobre Isso para falar de um assunto tão importante, né? É um prazer muito grande receber você aqui. O prazer é nosso, Jô. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Há cerca de 2 anos ingressou no Lions e neste mês de julho assume oficialmente a presidência da instituição com o compromisso de dar continuidade a projetos sociais relevantes e fortalecer o vínculo do clube com a comunidade. Uma conversa sobre servir, liderar e continuar construindo caminhos coletivos. E antes que comecemos aqui, eu já quero deixar um convite para você visitar lá o nosso canal no YouTube, Programa Sobre Isso, e assistir a entrevista maravilhosa que nós fizemos aqui com o Haroldo e o filho Vinícius, falando sobre a dupla Haroldo e Vinícius, e também a entrevista da Patrícia Galdino, da Patiês Textos, que esteve aqui com a gente no Sobre Isso. Foi uma entrevista incrível, convido você a assistir, vai lá maratonar o nosso YouTube. Haroldo, julho marca o início da sua presidência no Lions Club. Como que você recebeu esse convite e essa responsabilidade? Então, Jô, eu entrei há 2 anos no clube, né? Não tem muito tempo, mas o Rodrigo, que é o atual presidente, né? Ele veio conversando comigo durante todo esse período e ele falou, olha, eu ficaria muito feliz, Haroldo, se você assumisse a presidência, os demais companheiros, até para você, pelo enriquecimento pessoal seu, trabalhando junto com a sociedade, né? E eu encarei isso como um desafio. Ele já viu ali que você tinha potencial. Eu espero que tenha. Eu me esforço, pelo menos, né, Jô? A gente não é perfeito, mas a gente busca, pelo menos, ajudar o próximo, e o Lions Club tem esse trabalho de ajuda à sociedade. Haroldo, e como foi a sua parceria e transição com o ex-presidente, o também músico Rodrigo Severino, que aliás já esteve aqui no Sobre Isso? Assista no nosso canal no YouTube, Programa Sobre Isso. Né, nós falamos aqui sobre a incrível Feira de Louças, Sobre Isso esteve lá, fez a cobertura e esse ano estaremos lá novamente. O Rodrigo fez um mandato muito bom,
Ele reestruturou o clube, sabe? Buscou novas atividades pra gente. Eu sou afiliado dele no clube, eu entrei a convite dele e a gente sempre teve assim um bom convívio, muito bom convívio, até porque essa parte da música nos une, né? Ele tem o projeto dele, eu tenho o meu projeto com meu filho, e a gente conversa muito sobre isso. Quase todos os dias a gente está conversando sobre isso. Sim, junto com essa questão da gente conversar muito sobre a música, a gente também fala a respeito dos projetos do Lions Club. Então um foi ajudando o outro nesse período, sabe? E que nem eu disse, É ele uma foi me parceria preparando. além do Lions. Exatamente. E a gente acaba se tornando amigo, né? As famílias são amigas, né? A Jaqueline, que é a esposa do Rodrigo, a Patrícia, minha esposa, se dá muito bem. A gente até viaja junto, sabe? Então, a gente criou um vínculo muito bom ali, né? E aí isso tudo ajudou nessa transição que a gente está tendo agora, sabe? É muito suave, né? Não tem atrito, não tem parceria. Quando eu preciso, É bom eu que um peço para ele. reforça o outro, né? Ele Claro, sendo ex-presidente, continua te sim. reforçando enquanto presidente, né? Então, uma das coisas que eu pedi para o Rodrigo, né, é que ele compusesse a chapa, não como presidente agora, né, mas como tesoureiro, para ele justamente me auxiliar. E a Patrícia, minha esposa, vai ser a secretária do clube, que também não tem muita experiência ainda, né. A gente conta com a ajuda de todos os companheiros do Lions, né, mas na nossa chapa o Rodrigo fica como tesoureiro, então ele vai ajudar muito nesse sentido, sabe? Haroldo, o que muda para você quando você deixa de ser um associado e passa a conduzir o clube? Aumenta a responsabilidade, né, Josi? Porque a gente coloca. Eu levo o nome do Lions Club agora nos lugares onde a gente vai representá-lo, né? E o presidente, ele tem essa questão de direcionamento de trabalho. Então, claro, eu vou estar aprendendo também, né? Como eu disse, eu sou muito novo de clube, né? Mas o presidente tem essa função de estar encabeçando as atividades, de estar chamando os companheiros para o trabalho, sabe? De estar movimentando, né, as nossas atividades. Então, quando tem que se pronunciar, o presidente é que se pronuncia, né? A gente coleta opiniões dos demais companheiros, mas quem vai à frente para representar a entidade é o presidente. E existe algo dessa última gestão que você quer que permaneça, que vai continuar? Nós temos várias atividades que elas já são tradicionais e que vêm dando certo, sabe? Nós temos a feira de louças, que vão acontecer agora, a gente já vai falar já disso, né? Mas nós temos também a feira de flores, nós temos a semana conscientização do trânsito, a gente tem um trabalho muito bonito com relação à visão aqui no município, né? Crianças que têm algum problema de visão. Nós também temos um trabalho também de amparo a mulheres, né? Que sofreram algum tipo de agressão física ou moral para cursos, né? Para realocação dessas pessoas no mercado de São trabalho. várias iniciativas que já estão Sim. Em vigência e vão permanecer. Nós temos um banco ortopédico bem pequeno ainda, mas a gente ajuda a sociedade na medida do possível, sabe? Então, o Lions já tem essas atividades e a gente tem que procurar manter elas e até aperfeiçoá-las, né? É aquele ditado, o time que está ganhando não se mexe? Não se mexe, isso mesmo. Os craques que estão em jogo, estão jogando bem, vão continuar. Exatamente, estão fazendo gol, deixa eles, né? E você que está aqui nos acompanhando, continue aqui, que nós vamos falar sobre cada um desses projetos que o Haroldo mencionou aqui. Mas, Haroldo, dentre tantos projetos, qual que você tem um maior apego? Qual é a menina dos seus olhos? Eu acho que o projeto de visão que a gente faz, busca, né, identificar crianças que têm algum problema de visão, eu acho que esse é de maior relevância, justamente por trabalhar com criança que ainda é indefeso, né? E corrigir, muitas vezes desde cedo, né, algo que poderia futuramente ser um problema maior. Exatamente. No começo do projeto, havia muita demanda, porque nunca tinha sido feito, pelo menos pelo Lions Club nunca, né? Então, teve muita procura e a gente correu atrás e resolveu os problemas que tinham das crianças da rede municipal que tinham algum tipo de problema de visão. Em parceria com a Unorp e com mais duas óticas, né? Então, identificado o problema que a criança tinha, quando eu já encaminhava para ela escolher o óculos, não era um óculos pré-determinado, que a criança talvez não goste e acabe não usando, né? Então, a criança vai, escolhe o modelo do óculos e dali para frente a vida daquela criança muda, né? Então, eu acho que esse é o que é mais importante, porque a criança é vulnerável demais. Quando você fala de um adulto em estado vulnerável, esse adulto ele pode, buscando auxílio, ele pode começar a caminhar com as próprias pernas. Pode ter uma pernas. atitude. A criança Isso. não há o que ela possa não tem. fazer sozinha. Às vezes vem de família muito humilde, né? Então, assim, no começo houve uma demanda muito grande. Agora,
Mas para manter fica muito mais fácil, porque você não tem aquele atraso, né? Você só pega da onde parou e continua, né? Uhum. Então é Eu mais gostaria de fácil. trazer um pouco mais, né? Falar um pouco mais sobre esse projeto de visão e o impacto de entregar algo tão transformador quanto o acesso à visão. Então, Jô, a gente tem esse trabalho no Lions Club de apoio à sociedade. O de visão é o que fica mais latente porque ele é periódico, né? Ele continua sempre, né? A gente também faz alguns outros trabalhos, né? Em específico, em casos específicos, né? De famílias em estados, né? Tá em estado assim, tá passando necessidade de comida, precisa de Vocês algum atendem equipamento. também. A gente vai em loco, Esse, visita a família e vê qual que realmente é a realidade da pessoa, né? esse projeto da visão, por exemplo, a cada um ano precisa trocar, e vocês continuam dando Sim, atendimento. conforme vai tendo solicitação, a gente vai atendendo. A Honorp, que é o parceiro, faz o diagnóstico na criança. A gente de lá já encaminha direto para as duas óticas, que são parceiras nossas, que é as Óculos e o Mercadão dos Óculos. Então, Então, vocês têm esse trabalho em conjunto, né? Como você isso, colocou aqui, o com NORP, a certeza. Ótica Óculos, a Ótica Mercadão dos Óculos. Haroldo, como é ver uma iniciativa tão bonita impactar a criança em idade escolar, que é uma fase tão importante, né? Eu tive meu primeiro contato, assim, há pouco tempo, e eu falo para você que a satisfação pessoal nossa em poder ajudar, eu acho que é tão grande quanto para a pessoa que está recebendo. Então, só aquela pessoa que vai e ajuda uma criança sabe o quão bem faz pra gente, sabe? Aquilo que você está fazendo, aquela ajuda. Então, é só quem está ali na realidade e que faz esse tipo de trabalho é que sabe o quão importante é isso. É interessante, Haroldo, você mencionar aqui o NORP, porque o Dr. Masayasu Tikal é nosso convidado para estar aqui com a gente também falando sobre essas iniciativas tão importantes, tanto quanto essa do Lions, né? Sim. Então, a gente já tem essa pauta aqui de trazer todo esse conteúdo para a sociedade e ele também é nosso convidado. Mas seguimos por aqui. O Banco Ortopédico atende necessidades silenciosas da comunidade. Como que funciona esse trabalho? O atendimento, Jô, a gente verifica a necessidade da família, né? Com relação ao tipo de item que ela precisa. Nós temos poucos itens no Lions Club. A gente está até buscando agora aumentar essa quantidade de itens para o nosso banco ortopédico. E a gente empresta para a pessoa para ela usar durante aquele período, né? Depois ela faz a devolução para a gente realocar para quando tiver necessidade de uma outra pessoa. Mas também existem aqueles casos onde a pessoa precisa de um aparelho específico por muito tempo, ou até pro resto da vida. Se a gente não tem o recurso ou não tem o aparelho, a gente busca parceiros, mas a gente vai na sociedade e a gente agiliza, porque a gente sabe que, às vezes, pelo poder público, é um pouco mais engessado, né? As decisões públicas elas são mais demoradas, porque depende de licitação, depende da secretaria, depende da liberação de algum médico. Então, nós, pelo Lions Club, nós conseguimos agilizar isso daí. E atender para que a pessoa não E, sofra menos, pelo com menos. certeza, eu cito um caso que logo que eu entrei no clube, nós atendemos uma família onde uma criança precisava de um andador específico, não esse andador comum que a gente vê para idoso, para ela poder aprender a andar. Tá vendo? Então era um andador específico, custava um valor considerável. Quando a gente fala que é para o Lions Club tem, né, intermediando, a própria loja que está vendendo o item já consegue fazer um preço bem melhor. E aí, se a gente não tem o recurso todo, a gente busca parceiros para poder atender. Nesse caso específico, a gente conseguiu com a Adfi, a diferença do valor, e nós fomos fazer a entrega para essa família, e sim, foi muito satisfatório, não só para a família, para a gente que está entregando, é muito bom Ah, imagino. ver a alegria da família, de uma criança, sabe? Que talvez para aquela família seja quase impossível conseguir, né? Sim, e a gente leva muito em consideração também a forma com que a família trata aquilo ali, conduz aquilo ali. A gente verifica se realmente aquela família necessita, se é uma família que merece aquele cuidado, aquele atendimento, sabe? Não pode também ir ajudando qualquer pessoa sem ter um estudo prévio de como que ela está naquela situação, de como que a família está Vocês daquele jeito. acompanham a família, Sim, entende o que aconteceu, entende a exatamente. necessidade da família. Sim, exatamente. A parceria com a Secretaria da Mulher também teve um grande alcance, levando oportunidades de qualificação para mulheres vítimas de violência. Por que, Haroldo, esse projeto é tão importante? O projeto visa o atendimento a mulheres que sofreram algum tipo de violência física ou psicológica.
Muitas vezes a parceira está num relacionamento tóxico, não consegue sair pela dependência financeira do marido ou até mesmo emocional. Através do curso, a gente tenta abrir uma nova porta para a vida dessa pessoa, que é o quê? Realocar ela no mercado de trabalho, para ela não se ver presa a um relacionamento violento, tóxico, né, como eu disse, por não ter opções. Então a gente tenta, através dos cursos, dar alguma opção para aquela pessoa recomeçar a vida dela. Possibilita para que a pessoa tenha um ganho e não Isso. fique refém, muitas vezes, de um abuso. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa não consegue sair por falta de opção. Então, através do curso, a gente consegue, pelo menos, mostrar que existe um caminho, que existe uma outra opção. Ela não precisa ficar ali, né? E para você que nos acompanha e com certeza conhece uma mulher que já passou por uma situação dessa, uma situação semelhante, e a nossa dúvida é, né, tanto a sua quanto a minha, Haroldo, quando existe esse caso, onde a mulher pode buscar ajuda? O que ela deve procurar? A Secretaria da Mulher ou pode procurar diretamente o Lions? Ela pode procurar a Secretaria da Mulher, que está em conversa direta com o Lions, né? Através da secretaria, então vão ser feitos todos os encaminhamentos, né? E o suporte também emocional, né? Se precisa de psicólogo, se precisa só da orientação com cursos, né? A Secretaria da Mulher dá um amparo muito, muito grande nessa questão. Haroldo, e a Secretaria da Mulher trabalha juntamente com a Estação do Ofício, que já qualificou mais de 300 pessoas. Qual a importância dessa parceria com o Lions? A importância é fundamental, né? Porque a Secretaria identifica quais são as pessoas que estão sofrendo aquele tipo de problema, encaminha para o Lions Club e o pessoal da Estação do Ofício é que promove os cursos, que vai fazer o quê? Vai qualificar aquela pessoa para tirar ela daquele círculo vicioso, né, da agressão física, emocional, psicológica, né, para assim ela não ter aquela dependência financeira e ser realocada no mercado de trabalho. É um trabalho em conjunto. Em conjunto, é um tripé. Se faltar um dos três, o tripé cai. Então, nós somos uma parte desse tripé, a Secretaria da Cultura é outro e a estação é outra. Uma rede de apoio aí em prol das mulheres. Exatamente. Haroldo, você está assumindo a presidência do Lions agora, mas talvez muita gente não saiba que a sua experiência em presidência começou antes do Lions, né? Como foi liderar a Prolina por mais de 15 anos? Todo mundo sabe que minhas raízes são na lavoura, né? Apesar de ter feito faculdade de Direito e advogar também, mas a minha atividade principal sempre foi a lavoura. Morei no sítio até pouco tempo, agora que eu moro na cidade. Então, eu participei sempre da Prolina, desde a fundação, ainda quando eu era muito garoto ainda, a gente via as atividades, meu pai fez parte também. E depois de muito tempo, que um primo nosso era presidente, ele pediu para que eu assumisse no lugar dele, e eu fiquei aí durante todo esse tempo aí como presidente da Prolina, que ajudou muito no conhecimento com outras pessoas, no relacionamento com demais sócios, saber interpretar as demandas, né, ouvir as pessoas, né, entender a situação democrática que você vive em questão de associação, né. Você toma decisões onde a maioria concorda com aquilo, né. Muitas vezes a gente não concorda, mas é o que a maioria decide, a gente leva para frente. Pensar no bem de todos, né? Exatamente, é o que a maioria decide. Haroldo, como que foi para você liderar esse movimento rural em um momento em que as pessoas buscam sair, né, dessa área do meio rural, embora você mantenha suas raízes, né, mesmo hoje morando aqui na cidade? Sim. A gente vê no meio rural um envelhecimento da população. Para você tenha uma renovação, você tem que ter continuidade naquilo que você está fazendo. E, infelizmente, muitas famílias optaram, né, ou pelo menos os jovens estão optando, né, a estudarem e saírem da zona rural. Porque realmente não é um meio muito fácil de se viver, sabe, Jô? A gente lida com grandes problemas quando você fala em agricultura. Você não lida só com o mercado, com o trabalho em si. Você trabalha com o clima, você trabalha com a diferença de valores de mercadoria, às vezes plano de governo, tudo isso influencia. Então, é muito difícil você firmar os pés na agricultura, sabe? Então, para o jovem que está iniciando, às vezes ele encontra uma facilidade no estudo e ele quer algo um pouco mais concreto trabalhando na cidade, sabe? Tendo um emprego, às vezes, ou, sei lá, optando por alguma outra coisa que não seja a agricultura. Então, a gente
lutou e luta ainda contra o êxodo rural. Haroldo, e você que já tem essa experiência há mais de uma década liderando no campo, vem agora para uma gestão no Lions, iniciando agora, e você enfrenta esse mesmo desafio, né? Que é ver, receber o envolvimento dos jovens. Como que é isso para você? A gente também enfrenta esse tipo de problema hoje no ingresso de novos membros no Lions Club, porque o Lions Club ele é um clube de serviço. Então você entra, como a gente conversa, eu e o Rodrigo muito, né? A gente paga para trabalhar, né? Você paga uma mensalidade, você tem despesas que são geradas ali, sabe? Que é o veículo que você vai para reunião, quando você vai fazer uma obra social, você não tem reembolso daquilo, pelo contrário, você tira do próprio bolso, mas para trabalhar para o bem da sociedade. A gente encontra dificuldade hoje nessa renovação, sabe? Tanto do jovem quanto de quem já está adulto, que poderia estar aí membro do Lions Club ajudando o clube nas obras. Pode ser que haja uma falta de empatia no abdicar-se de si mesmo, ou pode ser outros interesses? Pode ser encarado dessa ótica, sim, sabe? Mas eu vejo que hoje as pessoas elas estão tão cheias de compromisso, tão atarefadas, que não querem mais assumir mais uma responsabilidade. O mundo hoje é interligado, né? É tudo muito rápido. Causa muita demanda, né? Exatamente. Principalmente para os jovens que já nasceram nesse... E tudo é para ontem, né? Não é para hoje, não é para amanhã, não é para semana que vem. Tudo é para ontem. Isso é devido à agilidade hoje nos meios, né, de comunicação que nós temos, né? O telefone hoje faz praticamente todo o seu trabalho de banco, de organização de agenda, enfim, reuniões, né? Hoje é tudo muito mais rápido, não depende do físico como era antigamente, né? Então a demanda vai crescendo cada vez mais. Então eu acho que talvez isso é que afaste um pouco as pessoas, sabe? Da responsabilidade de ter que ir lá presencial, ser mais atuante, de ter que ser presente na hora da atividade, de estar doando um tempo da sua vida sobre aquilo ali, sabe? Então a gente também encontra muita dificuldade no Lions Club nessa questão. Haroldo, você não chega no Lions sem experiência, né? O que o meio rural e a sua liderança junto à comunidade no campo ensinou sobre pessoas? Eu fui convidado para trabalhar junto com os meus companheiros no Lions, porque quem te chama para entrar no Lions, ele identifica um perfil, que é o quê? O perfil da pessoa que tem ou é predisposta a ajudar o próximo. Como eu já tinha já trabalhado, né, como presidente da Prolina bastante tempo, a gente busca sempre estar resolvendo algumas coisas, e na sociedade, quando a gente tinha oportunidade de estar ajudando alguém, como o Rodrigo foi meu padrinho, né, ele verificou isso, né, vamos falar essa qualidade, né, em mim, e falou: Haroldo, você daria um bom companheiro leão, porque você tem essa predisposição a ajudar o próximo. Então, através disso daí, ele me levou para conhecer o trabalho, de como que é feito o Lions, e eu aderi ao movimento, achei muito interessante, né? Minha esposa foi junto comigo, então hoje a gente Vocês se abraçaram. Por afinidade mesmo, por já ter afinidade com essa questão. E existe algo que você aprendeu na liderança, no campo, que você quer fazer, quer trazer para o Lions? Eu entendo que todas as decisões, quando elas são feitas de forma democrática, não há como você discutir o que foi feito, mesmo que ela dê errado. Eu acho que quando você põe em votação, todo mundo decidiu, pelo menos os presentes que tiveram a oportunidade de dar sua opinião, a maioria decidiu, mesmo que aquela atitude, ou aquele ato, ou aquela ação não dê certo, todos concordaram com ela. Então não fica a responsabilidade para um só, ou para alguns. Todos comemoram juntos. Somos. Se vencer e se perder, todos choram juntos. Com certeza. Então quando você faz isso, a tendência é que a entidade conquiste espaço, tenha respeito do próximo, respeito interno, né? Porque quando eu falo que quando a decisão ela é monocrática, né, unilateral, se dá certo, tudo bem, mas e se dá errado? Seus companheiros vão te julgar por aquilo. Então a gente decidindo no coletivo, a maioria decidiu de forma democrática, então não há questionamento. Se dá errado, a gente busca resolver depois. Qual foi o ponto que deu errado? Então a gente tenta buscar essas alternativas, né? Então, e quando dá certo, maravilha, deu certo para todo mundo. É a maneira mais correta de...
Foi o que a gente aprendeu, pelo menos. É a maneira mais correta de liderar, né, Haroldo? Eu E espero que sim. você já chegou chegando, né? Julho já começa intenso. O que o Sim. público pode esperar da Feira de Louças? Bom, Jô, eu estou assumindo hoje, dia 1º de julho, né, as atividades como presidente do Lions. Eu estou presidente do Lions, eu não sou presidente, né? Eu estou lá por um período e já estou assumindo já com as ações que nós já tínhamos pré-determinado, né, já na gestão do Rodrigo, que é o quê? Amanhã, dia 2, a gente vai iniciar a nossa Feira de Louças, que já é tradicional aqui no município. Nós estaremos fazendo no dia 2, dia 3 e dia 4, né? Nos dias 2 e 3, das 9 da manhã às 19 horas. E no dia 4, que é sábado, a gente inicia às 9 da manhã e termina às 14 horas da tarde, né? Às 2 E da a tarde. feira é realizada Vai ser feita lá na nossa sede mesmo, na Rua José Bonifácio, 187. O ano passado a gente fez lá, o nosso espaço é muito bom, né? E dá para alocar bem as peças, o pessoal que vai lá, então a gente entende que é um local bem bacana, que dá para atender bem o público. e foi um sucesso, né? O ano passado, graças a Deus. A gente tinha um pouco de medo, Jô, por quê? A nossa sede, ela não fica no centro da cidade, né? Ela fica num bairro, apesar de ficar bem próximo do centro. Mas a gente tinha um pouco de receio das pessoas não saberem o que estava acontecendo ali. Mas graças a Deus o ano passado foi muito bom. A gente tem a mesma expectativa para esse ano, ainda mais com o apoio de vocês, né, para a gente poder estar divulgando. Divulgar isso é muito importante. Porque quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente precisa estar buscando os parceiros, né? A gente agradece muito o teu programa, poder estar aqui mostrando um pouco do trabalho do Lions e falando das nossas atividades. E essa é a principal, que começa amanhã, né? Nessa semana. Então, É isso aí, você não pode perder a Feira de Louças lá no Lions. E lembrando que essa renda é revertida para a sociedade através dos projetos. sim, todas as nossas atividades, todas as nossas ações, todas elas, o lucro delas é revertido para a sociedade. O que mantém o clube, as despesas do clube, são as nossas mensalidades. Os membros têm uma mensalidade. Nós pagamos mensalidade, que é para custear as nossas despesas. Nós temos algumas taxas internacionais, né, do Lions Club, porque o Lions Club é uma instituição internacional, né, com mais de 100 anos aí de atividade. O clube aqui de Cianorte tem mais de 60 anos já em atividade, então nós temos algumas taxas que nós recolhemos todo ano, também as nossas despesas, mas isso é custeado com as mensalidades nossas. Tudo que é feito de obra social, nas nossas ações, é revertido em obra social, naquelas que a gente já comentou aqui. É trabalhar em prol de cuidar das pessoas, mesmo, aquilo que você falou. Não é só o tempo que você dispõe para ajudar a sociedade, você precisa de financeiro também, né? Então, a gente tem o quê? Tem a Feira de Louças, nós temos outras ações durante o ano que visam o financeiro, e aí a gente monta um caixa e vai atendendo a demanda da sociedade. E por falar em outras ações, e para você que nos acompanha aqui no Sobre Isso, você não pode perder nos dias 2, 3 e 4 a Feira de Louças que acontece no Lions Club, onde haverão travessas, pratos, xícaras, bols, enfim, uma infinidade, serão mais de 3.000 peças de louças, né, Haroldo, que Isso. o Lions vai estar expondo lá. Exatamente. Nós temos uma parceria com a Original Feira de Louças de Cambé. Ela traz todo esse material, a gente disponibiliza o espaço para as pessoas, e aí durante esses 3 dias a pessoa pode estar indo lá escolhendo. São peças lindíssimas. São. Né? Olha, eu não tinha tido a experiência, né? A minha primeira foi ano passado, eu achei formidável, sabe? As pessoas que procuram, todas elas falam que o produto é de muito boa qualidade. Então você é convidado do Lions, convidado nosso aqui do Sobre Isso, aqui da Rede Cinturão Verde Televisão, para fazer parte desse movimento tão bonito em prol da sociedade cianortense. Nós vamos para uma pequena pausa e voltamos já. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado.
com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora. Eu estou de volta aqui nesse bate-papo com Haroldo Galdino, o novo presidente do Lions Club. E você que acompanha aqui o Sobre Isso é nosso convidado do Lions para estar lá no Lions dias 2, 3 e 4, comparecer nessa feira de louça, onde haverá mais de 3.000 peças de porcelana de louças, entre pratos, xícaras, travessas, bolsas, enfim, uma infinidade de peças lindíssimas. Haroldo, e falando de ações importantes do Lions, né, o almoço das festividades municipais tem um valor especial para o Lions. O que ele representa? Representa muito, Jô, porque a gente vinha de uma tradição, um tipo de comida, né, que era comida italiana, né, massas, de muitos e muitos anos. O ano passado, a iniciativa do nosso presidente Rodrigo de fazer a mudança para a churrasqueada deu super certo. Nós tivemos uma boa adesão, as pessoas que participaram gostaram muito e a gente resolveu continuar, então, fazendo novamente o mesmo sistema que foi feito ano passado. Uma churrasqueada, a empresa Brabu, aqui de Cianorte, faz todo aquele churrasco temático, sabe? Então nós vamos ter 5 tipos de carne. Então, é costela, fraldinha, panceta pururuca, coxa sobre coxa desossada e linguiça. Fora os acompanhamentos que a gente vai ter no dia. Meu Deus! E é um dia muito bom, muito gostoso, porque nós, como Lions Club, nós gostamos desse tipo de confraternização onde há famílias. Então, a gente tem nessa oportunidade, além de estar trabalhando em prol da sociedade, porque tudo que arrecada nessa festa a gente devolve para a sociedade depois em obras. Então, a gente poder passar isso com famílias. Isso é muito gostoso, então, muito nosso importante. apelo aqui é duplo, tá? Porque eu tenho certeza que você já conhece Fernando Brabu. Aliás, se você não conhece, assista aqui no nosso canal no YouTube, programa sobre isso, ele já esteve com a gente. Então, o convite é duplo, porque além de você estar participando do almoço do Lions, contribuindo para esse trabalho maravilhoso que eles fazem, você vai comer o churrasco do Brabu, que é maravilhoso, né? Espetacular. Haroldo, e como a tradicional banda Perpigos vai estar lá cantando com o ex-presidente Rodrigo, e você também, junto com o seu filho, o Vinícius, né, com a dupla Haroldo e Vinícius, estarão participando também. Como que é para você viver esse momento, esse evento, também enquanto dupla com o seu filho? É um momento muito bom. Como eu disse, a festa ela é voltada para as famílias, é um almoço muito gostoso, e eu trabalhando com meu filho, né, minha esposa está lá também, então para a gente como dupla é muito bom, poder ajudar a sociedade, né? Porque nós doamos o nosso cachê, tanto a banda Perpigs quanto a dupla Haroldo e Vinícius doa o cachê para essa atividade, e ao mesmo tempo a gente mostra o nosso trabalho para o público que geralmente a gente atende, que é realmente a família, sabe? Então a pessoa vai para almoçar, come o churrasco do Brabu e ainda ganha 2 shows. Ainda ganha 2 shows ainda, um sertanejo e um rock, para não ter briga. Essa festa é imperdível. Isso, assim, o ano passado eu fiquei surpreso, foi uma festa muito boa. Nós temos outros parceiros, né? O chopp, por exemplo, é da Dolomitas. A gente consegue fazer um preço bem acessível. Posso falar do Dolomitas? Claro que pode. Melhor chopp de vinho branco que eu já tomei. Aliás, eu convido você a assistir. Eles são maravilhosos. Eles estiveram aqui conosco sobre isso. A entrevista deles está disponível no nosso canal do YouTube também. Vai ser um prazer reencontrá-los lá, porque nós, sobre isso, também estaremos lá nesse almoço. Maravilha. A gente disponibiliza também para a festa, sem custo, a água e o refrigerante. E essa parceria é através da Gold Screen, que é a empresa aqui da cidade. E ainda vai ter água e refrigerante grátis. Exatamente. Você compra o convite, a água e o refrigerante é grátis. O chopp só que é comprado, mas num preço bem acessível. A gente vai fazer 3 copos por R$20 esse ano. É o mesmo preço do ano passado.
porque eles conseguem para nós também, como entidade, um preço bem, bem acessível para a gente poder também fazer um preço bom para quem está lá na festa. Mas eu estava achando aqui que esse evento é para beneficiar a sociedade com o rendimento que vocês têm. Vocês estão beneficiando desde o almoço. A gente procura atender todo mundo. É porque eu acho que a festa, Ju, ela tem que ser algo que seja atrativo para as pessoas. Imagina você poder participar com a sua família de um ambiente saudável, gostoso, festivo, e ao mesmo tempo saber que tudo que está sendo feito ali vai reverter em obra social para pessoas que realmente precisam. Porque através Isso do é Lions mais Club, bonito, né? através do Lions a gente consegue filtrar realmente as demandas que são necessárias. O que você já pode nos adiantar sobre essas ações? A gente procura todo ano, no mês de setembro, que é o mês do trânsito, fazer a conscientização, pelo menos durante um dia, um período do dia, em algum local da cidade. Os nossos companheiros leões, a gente, com a ajuda do Batalhão da Polícia Militar, a gente faz a conscientização através de entrega de panfletos, né, pro pessoal que está passando de carro, moto, né, caminhão, nas avenidas da cidade. Geralmente a gente pega um ponto estratégico de convergência de duas avenidas, onde tem um movimento grande, mas que também não vai atrapalhar o trânsito no centro. O ano passado a gente fez ali no cruzamento da América com a Goiás. Vamos ver esse ano como vai ser. Ali é um local bem bom, né, para a gente poder fazer isso. Então a gente trabalha no mês da conscientização de trânsito pelo menos um dia, né? E a Feira de Flores, que em outros anos foi nas festividades da cidade, esse ano a gente está deixando ela para o mês de novembro, para não acumular muitas atividades no mesmo mês. Porque se a gente fosse fazer agora a nossa Feira de Louças, fazer também a de Flores e também a festividade com o almoço, ficaria muito, muito em cima tudo, né? Então fica difícil para a gente organizar tudo, né? Então, com um espaço maior, a gente pode estar debatendo nas nossas reuniões, tentando corrigir alguns problemas que, né, acontecem de um ano para o outro, e aí fazendo ofícios para algumas, né, entidades, por exemplo, o batalhão, né, a gente leva o ofício, né, em mãos pro comandante, a gente leva para o comandante em mãos o ofício, e aí com a ajuda a gente vai fazendo essas atividades. Gerando aí ações de entretenimento para a comunidade também no decorrer do ano, né? Sim. Haroldo, e nós estamos falando aqui sobre festividades, ações externas, mas existe também uma demanda interna, como a reforma da cozinha. Isso, exatamente. Como eu disse antes, né, para a gente poder fazer os cursos, nós precisamos de um espaço que seja adequado. Hoje nós temos uma cozinha muito modesta, e nós temos esse projeto, ou pelo menos essa ambição, de conseguir uma cozinha industrial maior. A gente já está buscando isso junto em parcerias aí, né? Para o curso de culinária que vocês oferecem. Exatamente, para a gente poder ter um espaço melhor ali para estar acomodando as pessoas que fazem o curso. Lá também no nosso espaço, como a gente fala toca, né? Por causa somos companheiros leões, a nossa toca hoje ela não é climatizada. Então no verão é muito difícil ficar lá. Nós conseguimos uma verba, né? Para colocar 2 climatizadores para melhorar a questão da ambiência. Lá além dessa atividade do curso, né, de culinária, tem também a ginástica artística, que a gente cede o espaço de forma gratuita para a professora, que acolhe crianças para ginástica artística. Então, a gente procura contribuir com a sociedade em parcerias com outras pessoas ou com outras entidades. Com outros profissionais voluntários. Isso. Que tem esse igual desejo de fazer o bem para o próximo, para as crianças. Sim. Principalmente. A gente entra com o espaço, a pessoa com contrapartida entra com a parte técnica dela. No curso de culinária, claro, o profissional para ensinar, né, todas as formas corretas de estar manipulando o alimento, e essa professora que dá também a aula de ginástica artística para as crianças, sabe? Então, para a gente, nós já temos o espaço, para nós não custa nada estar ajudando uma outra pessoa que quer ajudar a sociedade também. Haroldo, e são pessoas voluntárias que já têm as suas atribuições de trabalho e ainda assim se voltam, né, para o Lions ajudando enquanto voluntários. Uhum. Que convite você faz para quem acha que voluntariado é só para quem tem tempo sobrando? Nunca né? Eu falo para você que assim, eu aprendi isso na faculdade a duras penas. A gente sai do ensino médio, vai para a faculdade e fala assim, não, mas não vai dar tempo para fazer. O professor fala, não, você tem tempo sim. O que você faz da meia-noite às 6? Você só dorme? Então vai fazer alguma outra coisa. Que crueldade, né? Não, mas não precisa ser esse extremo, não. Eu falo que, sim, você consegue, sim, tempo. Principalmente hoje, com a facilidade que nós temos em algumas coisas, você pode resolver, às vezes, até à distância.
Se você não pode estar ali de corpo presente, você, através hoje dos meios digitais, você consegue, às vezes, agilizar algumas coisas. Você consegue sim ter Acaba tempo ganhando tempo, né? A gente já não Sim. fica mais tanto tempo na fila do banco, Exatamente. né? Eu vou citar um exemplo. Há poucos dias nós tínhamos uma reunião no Lages e não deu para fazer presencial. Nós fizemos online. Então facilitou, porque ninguém precisou sair de casa, não teve aquele tempo do deslocamento, porque estava chovendo muito, estava perigoso, né, e tal. Então, vamos fazer online? Vamos fazer online. Então, a gente consegue sim adequar hoje as atividades conforme o seu tempo, sim. Dá para ajudar, sim, com certeza. E quando alguém resolve ajudar e contribuir, o que Cianorte ganha quando mais pessoas decidem ajudar? Como tudo é revertido para a sociedade, quanto mais pessoas engajadas, mais pessoas nós conseguimos atender, porque a atividade acaba se tornando maior. Quando você tem mais contingente, você consegue fazer mais obras, né? Ou para reverter em financeiro, para a gente ajudar, ou mesmo visitando, né? Essas pessoas que estão em situação de dificuldade, ou correndo atrás de um documento, sabe? Agilizando algumas coisas. Quando você tem um contingente maior no clube. Quanto mais pessoas contribuindo, mais pessoas sendo Sim, ajudadas, né? exatamente. E você nos contou uma história muito bonita aqui do garoto que vocês ajudaram com o andador. Existe alguma outra história de atendimento que você já viveu dentro do Lages e que fez você perceber a dimensão do trabalho que vocês realizam? Nós fizemos o ano passado uma atividade, foi assim, nós fizemos uma feijoada e os fundos que foram arrecadados para essa feijoada era para ajudar uma família que tem 2 filhos, que um faz um tratamento por algum acidente que ele teve, que ele ficou em estado quase que vegetativo, e o outro faz tratamento de quimioterapia. Então a família estava passando dificuldade, o pai e a mãe, por ter essas peculiaridades dos filhos, quase não conseguiam trabalhar, e aí nós resolvemos fazer essa feijoada, e todo o dinheiro que arrecadou a gente passou para a família, e foi de muita valia naquele momento para aquela família que estava Resolve muita precisando. coisa, né? Às vezes um Sim. aluguel, uma água, uma luz, né? Sim. Mercado. Um medicamento que às vezes a criança Medicamento. precisa, né? Então, foi algo muito satisfatório, né? Mas a gente tem outras atividades, por exemplo, que a gente já foi levar a cesta básica para a família que está realmente passando quase aquela necessidade básica do alimento. A gente faz isso, vez ou outra. Alguém que, por exemplo, sofreu um acidente, mas que não tem ali uma muleta para poder se locomover dentro de casa, fica precisando de outro amparar. E são coisas, às vezes, simples que a gente olha, mas para quem não tem faz muita diferença. Faz toda a diferença, né? Sim. O Haroldo, em abril é comemorado o Abril Branco, né, que é o mês da conscientização e da prevenção com a saúde bucal. E vocês, o Lions, né, em todo o Brasil, tem uma ação junto com a Colgate também em relação a isso. Isso, nós recebemos através de parceria com a empresa Colgate. São alguns kits que a gente solicita conforme a demanda no município. E a gente visita as escolas municipais, principalmente as crianças ali entre os 4 até os 8 anos de idade. E a gente distribui de forma gratuita um kitzinho que vem o creme dental, a escova, vai um profissional, um dentista, para dar uma explicação de como que é feita a escovação correta dos dentes, a saúde e higienização bucal. E a gente passa nas escolas fazendo isso de forma gratuita. É uma ação muito bonita, né? E antes da Sim. gente terminar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para você o que você gostaria que as pessoas pensassem no final da sua gestão. Como que você gostaria de ser visto? Eu gostaria que as pessoas olhassem o Lions Club como uma entidade muito séria e que procura sempre fazer um trabalho correto de ajuda ao próximo. Não só pela minha gestão, mas pela gestão de todos os meus amigos ali. A gente trabalha em conjunto, nós somos uma equipe, por isso nós nos chamamos de companheiros, um outro chama outro de companheiro leão. Então eu queria que a sociedade soubesse que quando o Lions Club está envolvido em alguma atividade, ela pode confiar que o que está sendo feito ali está sendo feito de forma correta, está sendo feito um estudo de viabilidade, se a pessoa realmente precisa daquela ajuda, se ela necessita, se merece a ajuda que está sendo recebida. Não Então, confiar no trabalho aleatório, nosso. né? Quando a gente busca parcerias com alguma empresa, saber se a empresa pode confiar que o que nós estamos fazendo, a gente é mais fiscal talvez do que qualquer outro órgão, porque nós estamos à frente e a gente quer que o trabalho seja perfeito ou pelo menos próximo da perfeição. Haroldo, e para você, quem foi um exemplo de liderança ou de serviço na sua vida? Sabe, Jo, eu poderia falar da minha família, né, dos meus pais, claro, porque a gente se espelha nos pais da gente, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito trabalhadores, são muito, muito corretos com as coisas deles.
Mas algumas pessoas destacam-se na vida da gente, sabe? Eu tive alguns exemplos muito bons. Eu tive o Ivo Palaro, que ele é primo da minha mãe, ele sempre foi uma liderança na nossa comunidade rural. Ele foi o presidente da Prolina antes de mim, então eu me espelhei muito nele, ele me ajuda muito até hoje, ele me ajuda muito. Eu tive também a dona Isaura Varela, que fez faculdade comigo. Ela é professora aposentada, ela foi a primeira vereadora de Cianorte. Primeira vereadora. E assim, eu me espelhei, eu trabalhei com ela, meu primeiro emprego na cidade foi com ela, e ela me ajudou muito nessa questão. Então, são essas pessoas que a gente vai se espelhando pelo trabalho correto que foram fazendo. Não pelo um trabalho isolado, mas pelo trabalho da vida toda. Dona Isaura Varela é uma líder nata, né? Ela esteve conosco aqui no Sobre Isso. A entrevista dela está no nosso canal no YouTube, programa Sobre Isso. Assista e ela voltará aqui para falar sobre o lançamento do livro, onde ela conta a história de Cianorte, né? Uma pessoa incrível, Dona Isaura. Isso. E no Lions Club, claro, né? Eu, desde o tempo que eu entrei, eu converso muito com o Rodrigo e eu fui acompanhando todo o trabalho dele, eu admiro o trabalho que ele fez. Parabenizar nossos companheiros, principalmente meu companheiro e amigo Rodrigo, pelo trabalho que ele fez durante esses 2 anos e meio à frente do Lions Club. A gente sabe do trabalho que não é um trabalho fácil, é difícil, mas ele fez um trabalho muito bom durante todo esse período. E a gente é muito grato a ele por isso. Muito obrigada, Haroldo, e sucesso aí à frente do Lions. Muito obrigado, Jô. E hoje nós conversamos sobre continuidade, serviço e desafio de conduzir uma instituição que existe porque pessoas escolhem cuidar de pessoas. Nós recebemos aqui Haroldo Galdino, advogado, produtor rural, cantor e agora presidente do Lions Club Cianorte, para conhecer um pouco da sua história e o que trouxe até aqui e os projetos que seguem transformando vidas na nossa cidade. E fica também o convite, nos dias 2, 3 e 4 de julho, acontece a tradicional Feira de Louças do Lions Club, Rua José Bonifácio 187, em frente à pista de caminhada. E no dia 25 de julho, véspera do aniversário do Cianorte, o clube realiza sua grande churrascada comemorativa na área B, com a apresentação da dupla Haroldo Vinícius e da banda Pure Pix. Obrigado pela sua presença, até o próximo Sobre Isso. O que você aprendeu, caminhe com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde de televisão.